Sou censosos, desafiando os limites do senso comum. Pessoal, neste momento, as Forças Armadas da Coreia do Sul estão desmoronando. Servi no exército e sei disso, mas hoje as Forças Armadas sofrem com grande falta de pessoal. Com falta de soldados, unidades somem. Hoje, detalharemos a situação grave no local. Confira. Se não houver uma mudança inovadora, acredito que as Forças Armadas da Coreia do Sul acabarão. Vamos analisar a situação atual do Exército? Em 2019, o Exército tinha 560 mil soldados. Em julho de 2025, são 450 mil. Sumiram 110 mil soldados em 6 anos. Sabe por que isso é grave? Na situação atual, para enfrentar o exército norte-coreano, precisamos de pelo menos 500 mil soldados. Algumas pessoas dizem que não importa ter menos soldados, porque o poder militar convencional da Coreia do Norte é fraco. Por mais avançada que seja a tecnologia, ainda precisamos de uma certa quantidade de tropas. Além disso, não seria estranho se o exército chinês interviesse a qualquer momento. No entanto, esse efetivo mínimo é de 500 mil soldados, mas já faz tempo que não atingimos esse número. E agora já chegamos a uma época em que faltam 50 mil soldados, especialmente, grande parte desse efetivo perdido é do exército. Até 2019, o exército tinha 300 mil soldados. Mas, atualmente, esse número caiu para 200 mil. Isso significa que houve uma redução de quase 100 mil soldados. Por causa dessa redução de efetivo, o número de unidades de nível divisão ou superior também diminuiu bastante. Em 2006, havia 59 dessas unidades. Mas agora, esse número caiu para 42. 17 unidades foram dissolvidas ou integradas. Já em novembro de 2025, a 28ª Divisão de Infantaria, também conhecida como Divisão Taipungo, será dissolvida. Também senti isso quando servi no Exército. Como faltam pessoas, muitas vezes você acaba tendo que fazer sozinho o trabalho que normalmente seria dividido entre 4 ou 5 pessoas. O trabalho aumentou e o desgaste físico e mental também, dificultando até a concentração no treinamento básico de combate. No exército, o normal seria ficar cada vez mais forte e aumentar a capacidade de combate através do treinamento. Mas agora estamos presos a um ciclo vicioso, em que ficamos ocupados com tarefas administrativas e burocráticas, e não conseguimos desenvolver as habilidades que um soldado realmente deveria ter. Especialmente nas unidades da linha de frente, como o número de soldados diminuiu, cada unidade está tendo que cobrir uma área de defesa muito maior do que antes. Quando isso acontece, a eficiência operacional obviamente diminui. E em caso de emergência, fica difícil responder rapidamente a ataques surpresa ou situações inesperadas do inimigo. No entanto, na realidade, esses problemas estruturais não são resolvidos. Enquanto os superiores criticam, dizendo por que não treinamos direito. E do lado de fora, há vozes menosprezando, dizendo que o exército de hoje nem parece exército. Na verdade, são limitações estruturais causadas pela falta de pessoal. Mas toda a responsabilidade acaba recaindo sobre os soldados. No fim das contas, tanto os soldados quanto os oficiais sofrem com a sobrecarga de trabalho. Mas ainda assim, são exigidos a treinar como sempre. Essa é a dura realidade do nosso exército hoje, onde todos aguentam condições extremamente difíceis, sem uma solução clara. O problema é que essa situação só vai se agravar ainda mais. Atualmente, em 2025, a maioria das pessoas que se alistam tem entre 19 e 21 anos, ou seja, nasceram em 2004 ou 2005. Em 2004, a taxa de natalidade foi de 1,19 e em 2005 foi de 1,08. A taxa de natalidade seguiu caindo e, em 2024, chegou a 0,75. A situação piorou. Em 2020, 282 mil pessoas foram avaliadas para o serviço militar. Em 2025, esse número caiu para 125 mil, mais da metade a menos. E, em junho de 2025, o número de recrutas do serviço militar ativo é de 101 mil, o que não chega nem à metade dos 236 mil de 2020. Isso é realmente um grande problema. Especialmente o problema dos oficiais subalternos é grave. Como todos que serviram no exército sabem, os oficiais subalternos são realmente a espinha dorsal das Forças Armadas. Mas essa espinha dorsal está prestes a se romper completamente. Atualmente, o número de oficiais que solicitam a dispensa antecipada está aumentando gradualmente. Em 2021 foram 1.351. Em 2022 foram 1.694. Em 2023 foram 2.212. E em 2024 já são 2.723, aumentando a cada ano. Em 2025 já são 2.869 casos registrados. Em 2025, dos 2.869 militares que sairão, cerca de 2.460, 86%, eram suboficiais e oficiais subalternos. Está se agravando o fenômeno de evasão dos quadros de oficiais subalternos e intermediários, que comandam as principais tropas de campo e são responsáveis pela operação das unidades. Além disso, o número de oficiais militares em licença também está aumentando bastante. No primeiro semestre de 2021, havia 1.846 oficiais em licença, mas no primeiro semestre de 2025, esse número chegou a 3.884. Isso se torna um ciclo vicioso, pois quanto mais oficiais tiram licença, maior a carga para os demais. Já estamos sofrendo com excesso de trabalho por falta de pessoal. E agora a carga está ainda maior. Por isso, parece urgente encontrar uma solução.
Militares apontam duas principais causas para a evasão de oficiais e falta de pessoal. A primeira é a baixa taxa de natalidade. E a segunda são as condições de trabalho e a percepção social em relação aos militares. Já falamos bastante sobre o problema da baixa taxa de natalidade. Então, agora vamos focar um pouco mais na segunda questão. Sinceramente, nossa sociedade vê os militares de forma fria. Ainda há quem menospreze militares, chamando-os de cães de guarda e usando militar de forma pejorativa. Além disso, só de olhar meus vídeos e comentários, não é difícil encontrar pessoas dizendo que o serviço militar de hoje em dia não é mais como antes, ou que ficou tudo fácil, menosprezando o exército. O problema é que essa percepção prejudica a moral dos militares. Se a sociedade não valoriza quem serve ao país e ainda desmerece, quem vai querer se voluntariar ao exército? Especialmente políticas que tentavam dar pelo menos uma recompensa mínima aos que serviram, como o sistema de pontos extras para militares, já desapareceram há muito tempo. Mesmo em comparação com profissões semelhantes, como polícia ou bombeiros, as condições atualmente são inferiores. Nesse ambiente, é natural que a geração jovem não queira se candidatar para cargos de liderança militar e, pelo contrário, queira sair rapidamente do serviço militar para ingressar no setor civil. Oficiais militares são essenciais para a segurança nacional, não apenas profissionais comuns, mas, em vez de respeitar o sacrifício dessas pessoas, a sociedade mostra uma atitude cínica. Talvez a atual escassez de pessoal seja um resultado inevitável disso. No final das contas, para resolver o problema da falta de efetivo, não basta apenas preencher os números, mas é necessário uma reflexão séria sobre como a sociedade como um todo deve tratar os militares. Os militares merecem respeito. Apenas com recompensas sociais e honra os jovens aceitarão positivamente o serviço militar. Mudar nossa percepção é o início. Só com melhorias institucionais baseadas nisso, alcançaremos mudanças reais. Para resolver esse problema, as Forças Armadas afrouxaram os critérios de avaliação para o serviço ativo, aumentando a taxa de aprovação de 69,8% para 86,7%, um aumento de quase 16,9 pontos percentuais. De fato, parece que, se você tem braços e pernas, já é levado para o exército. Mesmo assim, devido à baixa taxa de natalidade, ainda é insuficiente para resolver a escassez de pessoal militar. Atualmente, o Ministério da Defesa está tentando resolver esse problema mantendo um certo número de tropas regulares, reduzindo o número de reservistas e soldados de serviço local, aumentando o recrutamento de mulheres e expandindo os incentivos para o serviço de curto prazo, entre outras medidas para atrair mais oficiais. Também está sendo considerado expandir o uso de civis em áreas técnicas e aumentar o aproveitamento de oficiais e suboficiais por períodos mais longos. No entanto, se as causas fundamentais, como a baixa taxa de natalidade e a necessidade de mudança de percepção, não forem resolvidas, essas medidas serão apenas paliativas e o problema não será totalmente solucionado. Além disso, a grande diferença nas condições de serviço entre os soldados e os oficiais parece ter tido um impacto significativo na saída dos oficiais do Exército. As condições dos soldados melhoraram muito em 10 anos, com refeições melhores, uso de celulares e salários mais altos. No entanto, em comparação com isso, os oficiais do Exército têm condições relativamente inferiores em relação a cargos semelhantes, como bombeiros e policiais. No orçamento de 2025, nenhum aumento para os oficiais militares, como plantão, mudança, transporte, treinamento e alimentação, foi incluído. Cada uma dessas coisas está diretamente ligada à moral, mas nada disso está sendo feito. Oficiais comandam soldados e garantem o funcionamento das unidades. Então, sua saída pode colapsar a organização militar. Por isso, defendo incentivos econômicos para mantê-los no serviço. Quero que aumentem as diárias de plantão e refeições de treinamento. Falei até agora da situação em 2025. O mais chocante é o que nos aguarda no futuro. Agora é só o começo da crise. Os próximos 10, 20 e 30 anos vão ficar ainda mais graves, em um nível difícil até de imaginar. Em 2030, espera-se que o número de pessoas aptas para o serviço militar caia para menos de 100 mil. A população jovem para o Exército vai quase se esgotar anualmente, não apenas reduzir pela metade. Mesmo com o aumento da aprovação pelo Ministério da Defesa, as Forças Armadas não se mantêm se os candidatos seguirem diminuindo. A dissolução de divisões e falhas na defesa da linha de frente serão inevitáveis. O número de soldados nas divisões da linha de frente está caindo rapidamente. Haverá corrida por oficiais, e até soldados fisicamente fracos serão forçados ao exército, podendo prejudicar a capacidade de combate. A Coreia do Norte enfrenta queda populacional, mas mantém soldados via recrutamento forçado e serviço militar longo, o que pode aumentar ainda mais a diferença de efetivo com o Sul.
E se o número de recrutas militares cair para cerca de 7 ou 8 mil por ano, mesmo somando oficiais de carreira e soldados de serviço temporário, não será possível repor o efetivo. No final, outra grande reestruturação de unidades será inevitável, e as unidades da linha de frente acabarão se desmantelando ainda mais. Nesse período, pode-se discutir o serviço militar obrigatório para mulheres para suprir a falta de efetivo. Acho que isso deve ser feito logo. Muitos cargos no exército não exigem tanto esforço físico. Claro, alguns podem tentar compensar a falta de efetivo com armas avançadas como drones, inteligência artificial e sistemas de combate não tripulados. Mas, no fim das contas, ocupar e defender o território nacional é uma tarefa que precisa ser feita por pessoas, não por máquinas. Como mencionei antes, para enfrentar o exército norte-coreano, é necessário manter um certo número de tropas. Então, por mais que tentemos avançar na automação, há limites claros para isso. Não entendo por que não há serviço militar obrigatório para mulheres. O que acham da situação das Forças Armadas, que está piorando? Comentem suas opiniões, vou encerrar o vídeo. Obrigado!